De quando me entendo por gente, Júlia sempre foi mais que uma amiga, era quase uma irmã. Compartilhamos tudo, alegrias, segredos, até aqueles momentos difíceis que nem todo mundo entende. Quando ela me contou que não podia ter filhos, minha primeira reação foi uma mistura de tristeza e determinação. Não suportava a ideia de que aquele sonho tão precioso pudesse ser tirado dela. E então, numa conversa que parecia saída de um filme, surgiu a proposta. Eu faria a barriga solidária. Carregaria no meu ventre a esperança dela, seu sonho, seu filho. Sem pensar duas vezes, aceitei. O processo não foi fácil. Noites de espera, injeções, exames, dúvidas. Mas cada desafio valia a pena quando eu via o sorriso no rosto de Júlia, a confiança que depositava em mim. A conexão entre nós se fortaleceu ainda mais, como se estivéssemos escrevendo juntas uma história de amor que transcendia o comum. Os primeiros movimentos do bebê foram uma explosão de emoção para nós duas. Eu sentia aquele pequeno ser crescendo dentro de mim, e Júlia sentia a esperança se tornando realidade. Tudo parecia perfeito, como uma linda sinfonia que ainda não tinha seu acorde final. Mas, como a vida insiste em nos surpreender, tudo mudou. Numa tarde qualquer, quando Júlia chegou em casa com um rosto diferente, os olhos vermelhos de chorar, a briga com o marido tinha sido mais séria do que eu imaginava. E as palavras que ela disse depois, que não queria mais o bebê, caíram como uma bomba no meu peito. Como assim? O bebê que eu carregava, a criança que já parecia parte de mim, agora era rejeitada por quem deveria amá-lo mais que tudo. Me senti traída, confusa e, acima de tudo, perdida. Afinal, quem era eu naquela história? Apenas uma barriga solidária, uma amiga leal, ou alguém com direitos sobre aquela vida, que crescia dentro de mim? A dúvida me corroía, enquanto o medo de perder tudo se instalava. Não era só a criança, era a nossa amizade, o nosso pacto, a nossa confiança. E eu sabia que a partir daquele momento, nada mais seria igual. Nos dias que se seguiram àquela fatídica tarde, uma nuvem densa de silêncio e tensão tomou conta da nossa relação. Júlia, que até então transbordava esperança, agora parecia envolta numa tristeza profunda e um desalento que eu nunca tinha visto antes. O marido dela, Marcos, tinha se tornado uma sombra ameaçadora na vida dela, e consequentemente na minha também. Era como se o nosso universo perfeito estivesse rachando aos poucos. E eu não sabia como segurar os cacos. Tentava conversar, entender o que estava acontecendo, mas as palavras dela vinham carregadas de cansaço, medo e uma angústia que parecia consumir seu coração. Ela dizia que estava cansada de lutar contra uma vida que ela mesma já não queria mais, que aquele bebê, que para mim era um milagre, para ela era um peso, uma prisão que a afastava da vida que imaginava ter com o marido. Confesso que ouvir isso foi como levar uma facada no peito, porque para mim, aquele bebê já tinha um nome, um rosto, uma alma que pulsava forte dentro do meu ventre, enquanto eu me afogava na dúvida, tentando decifrar como salvar aquela amizade e aquela criança. Marcos se tornava cada vez mais presente e mais rígido. Ele não queria o bebê, disfarçava o desprezo nas palavras duras, nas ameaças veladas, dizia que se Júlia seguisse com a gravidez, ele simplesmente não iria querer saber dela, nem da criança. E o pior, insinuava que, caso ela não desistisse, poderia romper o casamento, acabar com tudo o que ela tinha construído. O medo tomava conta da minha amiga, e eu via nos olhos dela um misto de culpa e impotência. Eu tentava, a cada encontro, mostrar que não estávamos sozinhas, que eu estava ali para ser mais que uma barriga solidária, para ser um ombro, uma amiga, uma parceira, nessa batalha que agora parecia maior do que qualquer uma de nós. Mas as conversas acabavam em lágrimas, e as certezas se dissolvia na incerteza de um futuro incerto. O que fazer quando o amor vira uma prisão? Quando a amizade é posta à prova pela sombra da desistência? E acima de tudo, como proteger aquela vida que já era um pedaço de mim, mesmo que a dona dela estivesse longe de querer abraçá-la? As noites viraram minhas companheiras silenciosas. Eu acordava várias vezes, sentindo os primeiros chutes do bebê. Pequenos, tímidos,
mas cheios de vida, e me perguntava como poderia ser possível que alguém desistisse de uma vida tão frágil e preciosa. Naquele instante, minha conexão com a criança se fortalecia. Não era só a amizade que estava em jogo, era uma vida prestes a nascer. Um futuro que eu precisava lutar para preservar, mesmo que isso significasse enfrentar a amiga que tanto amava em meio a essa tempestade. Uma decisão se formava dentro de mim. Não podia me calar, não podia aceitar a rejeição silenciosa daquele bebê. Precisava ser sua voz, seu abrigo, mesmo que isso custasse a nossa amizade, mesmo que isso mudasse tudo para sempre. Eu tinha que agir por mim, por ela, por aquela vida que carregava com tanto amor, e assim, aos poucos comecei a traçar um caminho que nem eu mesma sabia onde iria dar, mas que eu sabia, com certeza, que tinha que trilhar. Se você já viveu uma situação de amizade que virou um pesadelo, conta aqui nos comentários. Queremos saber sua história. Naquela fase de turbulência, meus dias e noites se confundiam em uma mesma angústia persistente. Cada consulta médica, cada ultrassom, era um lembrete vivo do que eu carregava e da responsabilidade imensa que começava a pesar sobre meus ombros. Júlia, minha amiga de tantas batalhas, estava cada vez mais distante, mergulhada num silêncio quase ensurdecedor. Enquanto eu me sentia como uma ilha cercada por um mar de dúvidas e medos, sentia na pele a contradição cruel entre o que eu estava vivendo, o crescimento daquela vida dentro de mim, pulsando, se fortalecendo, e o abandono emocional que via nos olhos da Júlia. Era um abandono que me dilacerava, que fazia meu coração se partir em pedaços. Quantas vezes fiquei acordada, encarando o teto do meu quarto, imaginando o que teria acontecido para que ela desistisse daquele sonho que compartilhávamos? Será que as ameaças de Marcos tinham sido mais fortes do que a vontade de ser mãe? Ou seria um medo, uma confusão interna que a fazia recuar? Os médicos me diziam para cuidar de mim, para garantir a saúde da criança, mas como cuidar de um corpo que se sentia invadido, não só fisicamente, mas emocionalmente? Eu estava, olhe, no meio daquela história, sentindo as dores de duas mulheres, a minha e a dela, enquanto o bebê crescia silenciosamente, alheio às tormentas que o cercavam. Marcos, o marido de Júlia, tornou-se uma figura cada vez mais sombria. Em nossas poucas conversas, ele fazia questão de deixar claro que não queria a criança. Essa gravidez não é só problema dela, é problema nosso, ele dizia, com um tom frio e ameaçador. Eu via como a pressão dele corroía a confiança da Júlia, como as palavras dele se transformavam em grilhões invisíveis que prendiam sua vontade de seguir em frente. Cheguei a presenciar uma cena em que ele se exaltou tanto que quase arrancou os exames de minhas mãos, dizendo que aquilo não era da minha conta, que eu deveria me afastar, mas eu não podia, não queria me afastar. Aquela criança já era parte de mim. E a promessa que fiz a Júlia me puxava para continuar. Ainda que tudo parecesse desmoronar, eu precisava ser forte. Por ela, por mim, por aquele bebê que ainda não tinha voz, mas que já gritava dentro do meu ventre, por proteção. Enquanto isso, a relação com Júlia se resumia a encontros breves, mensagens frias e uma distância que parecia um abismo. Ela se fechava, como se o medo e a culpa tivessem se tornado seu único refúgio. E eu tentava alcançar essa amiga que eu conhecia tão bem, mas que agora me era quase uma estranha. Em uma dessas conversas cheia de lágrimas e confissões, ela me disse que sentia que estava perdendo tudo: o marido, a sanidade e até a própria identidade. Eu não sei quem eu sou mais, Ana. Não sei se sou a mulher que queria ser, ou apenas uma sombra do que esperavam de mim. Essas palavras me cortaram fundo. Eu queria abraçá-la, protegê-la, mas sabia que não podia ceder à sua desistência. O bebê não era só dela, era nosso pacto de amizade, era uma promessa que eu tinha que honrar. Mesmo que a relação entre nós se transformasse em algo irreconhecível, foi nesse momento que tomei uma decisão definitiva. Eu não deixaria que a criança pagasse por nossas dores e medos. Se Júlia não podia abrócala, eu abraçaria por nós duas. Comecei a buscar alternativas, a me informar sobre os direitos que eu teria enquanto barriga solidária. Descobri que, apesar do contrato firmado,
A lei ainda era um campo nebuloso para casos como o nosso. Em alguns momentos, me senti perdida entre juridiquês e sentimentos, entre a vontade de proteger aquela vida e o medo de enfrentar uma amiga que talvez me enxergasse como inimiga. Mas, apesar de tudo, uma coisa era certa: Aquio Bebanal poderia ser jogado fora, nem esquecido. Eu sabia que eu era a única esperança que ele tinha. E a partir dali, prometi a mim mesma que não recuaria, custasse o que custasse. Com essa determinação que queimava dentro de mim, comecei a mudar meu comportamento diante da situação. Decidi que não iria mais permitir que o medo ou a dúvida dominassem meus dias. Comecei a registrar cada consulta, cada movimento, cada emoção ligada à gravidez, não apenas para minha própria memória, mas para garantir que, caso algo saísse do controle, eu teria provas do meu compromisso com aquela vida. Júlia, por sua vez, afastava-se cada vez mais. Seus telefonemas eram curtos, as mensagens demoravam a chegar, e quando vinham, tinham um tom distante que me partia o coração. Eu entendia o que ela passava, mas não conseguia aceitar que a criança que eu carregava fosse vista como um problema, uma sombra a mais na vida, já complicada dela. Tentava me manter firme, mas a cada dia sentia o peso da solidão aumentar. Em uma dessas noites insones, acordei com uma dor forte no ventre. O medo imediato me tomou, e sem pensar duas vezes, corri para o hospital. Lá, o médico confirmou que o bebê estava bem, mas recomendou repouso absoluto. Essa notícia, apesar de ser um alívio, trouxe uma nova camada de preocupação. Como eu cuidaria da criança, se não podia nem cuidar de mim mesma? Como iria resistir às pressões externas, ao abandono da amiga, e ainda assim, manter acesa a chama da esperança? Ao longo das semanas seguintes, percebi que a relação com Júlia estava entrando numa fase irreversível de ruptura. O marido dela, Marcos, intensificava suas ameaças e seu comportamento controlador. Em uma ocasião, soube por terceiros que ele havia conversado com a família dela, buscando apoio para que ela desistisse da gravidez. Isso me chocou profundamente. Não era apenas uma briga entre casais, era uma verdadeira conspiração contra a vida que eu carregava. Foi então que um sentimento que eu jamais esperava tomar conta de mim começou a surgir. Um medo real de perder não só o bebê, mas também minha amiga, a mulher que confiara em mim para ser sua barriga solidária. Eu me perguntava se algum dia conseguiríamos superar aquilo, se a amizade resistiria à tempestade que se formava, ou se a rejeição daquele bebê colocaria um ponto final em tudo. Entretanto, no maior das caos, descobri uma força que não sabia que possuía. Aos poucos me transformei em uma espécie de guerreira silenciosa, protegendo aquela vida contra todas as adversidades. Comecei a conversar com advogados, a entender os direitos de uma barriga solidária e também a preparar meu próprio coração para uma possível batalha judicial, caso fosse preciso paralelamente. Fui me apoiando em outras amizades e em minha família, que sempre estiveram ao meu lado, oferecendo conforto e força. A solidão ainda era grande, mas a esperança se fazia mais presente a cada passo que eu dava. No meio desse turbilhão, o bebê continuava a crescer, e com ele, minha certeza de que aquela vida merecia toda a proteção do mundo. Cada movimento era um lembrete de que eu não estava sozinha, e que aquele ser pequenino já tinha um lugar especial no meu coração. Se essa história já mexeu com o seu coração, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir essa lição de vida. O dia em que Júlia finalmente veio me visitar depois de semanas de silêncio, foi um dos mais estranhos da minha vida. Ela chegou sem avisar, trazendo um olhar vazio, os ombros caídos, e um semblante tão abatido que parecia carregar o peso de um mundo inteiro nas costas. Eu estava sentada na sala de repouso como os médicos haviam indicado, com uma manta sobre as pernas, e o som baixo da televisão como única companhia naquela manhã cinzenta. Ana. Ela começou, hesitando na porta como se o simples ato de cruzar aquele limiar fosse um esforço sobre-humano. Meu coração disparou. Havia tanto que eu queria dizer,
mas o nó na garganta me impedia de falar. Apenas fiz um gesto para que ela se sentasse. Júlia respirou fundo, enxugou discretamente as lágrimas com as costas da mão e finalmente soltou as palavras que eu tanto temia ouvir. Eu não consigo, Ana, não quero mais. Não consigo olhar para esse bebê como meu filho. Eu quero que você encontre uma solução. Ela gaguejava. As palavras saíam atropeladas. Eu pensei em adoção. Pensei em tudo, mas eu não consigo mais. Aquelas phrases, tão carregadas de abandono e dor, ecoaram por toda a sala como se fossem gritos ensurdecedores. Meu peito queimou, e eu precisei de alguns segundos para assimilar o que estava ouvindo. As palavras dela não eram apenas um pedido de socorro, eram uma sentença de rejeição. A criança que eu carregava, com tanto carinho e esforço, estava sendo tratada como um erro a ser descartado, Júlia. Comecei, com a voz trêmula, tentando escolher as palavras certas. Isso não é uma coisa que a gente pode simplesmente desistir. Ele, ela, tá aqui, crescendo, sentindo, vivendo. Ela me interrompeu, levando as mãos à cabeça, como se quisesse bloquear a cada palavra que eu dizia. Eu sei disso tudo, mas você não entende, Ana. Eu estou sozinha nessa decisão. Marcos já disse que, se eu quiser essa criança, ele me larga. Minha família, meus pais, eles me pressionam, me julgam, dizem que eu devia ter pensado melhor antes de fazer isso. E agora, eu estou presa. Não quero esse bebê, Ana. Eu não quero. Houve um silêncio denso entre nós. O ar parecia pesado, quase irrespirável. Eu sentia o bebê mexer dentro de mim como se também sentisse a tensão daquele momento, Júlia. Sussurrei, quase sem forças. Você já pensou nas consequências disso? Você sabe o que está me pedindo? Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas, mas, ao mesmo tempo com uma frieza assustadora. Eu estou te pedindo. Ela respirou fundo, como se cada palavra fosse um esforço colossal, para que você não me entregue essa criança quando nascer. Eu não quero viê-lo. Não quero segurá-lo. Não quero saber. Naquele momento, senti meu mundo ruir. A ideia de entregar o bebê à adoção, de vê-lo ser encaminhado a estranhos, de não ter sequer o direito de defendê-lo, me paralisava. Eu não podia aceitar. Não podia, eu vou cuidar dele. Falei quase num rompante, sem nem saber de onde vinha tanta certeza. Se você não quiser, eu fico com ele. Ela arregalou os olhos, como se aquela possibilidade nunca tivesse passado por sua cabeça. Você? Mas, e seu marido? Sua família? O contrato? Ana, isso vai te arruinar. Que se dane o contrato. Explodi, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Que se dane tudo. Eu não vou deixar essa criança sem um lar, sem amor. Você pode até desistir, Júlia, mas eu não vou. Ela me olhou surpresa como se me visse pela primeira vez. Ficou alguns segundos em silêncio, apenas me encarando. Depois levantou-se devagar, pegou a bolsa e, sem dizer mais nada, saiu pela porta. Fiquei ali sozinha, sentindo o bebê se mexer dentro de mim. Como se ele também entendesse que agora éramos só nós dois contra o mundo. Naquela noite, deitada na cama, com as mãos na barriga, fiz uma promessa silenciosa. Não importava o que viesse pela frente, menos batalhas jurídicas, rejeição, julgamentos, eu lutaria por aquele bebê. Ele já era meu. Não de papel passado, não de contrato assinado, mas de coração. A partir daquela noite, minha vida deixou de ser apenas uma gestação por amor. Tornou-se uma missão, um chamado interno que não me permitia mais hesitar ou recuar. O bebê dentro de mim já não era o filho de Júlia. Era uma vida pela qual eu me sentia integralmente responsável. Uma pequena existência que dependia de mim para ser amada, protegida, acolhida neste mundo tão duro e, por vezes, tão cruel. Nos dias seguintes, procurei uma advogada especializada em direito de família. Seu nome era Cíntia Ramos, e nos encontramos em um escritório discreto no centro da cidade. Levei todos os documentos, o contrato de barriga solidária, os exames, as mensagens trocadas com Júlia ao longo da gestação, os registros médicos. Cíntia me ouviu com atenção, sem interromper. Quando terminei de contar tudo,
inclusive a visita em que Júlia pediu para não receber o bebê. Ela respirou fundo, ajeitou os óculos e disse: "Você está entrando em uma zona cinzenta. Ana, a barriga solidária, no Brasil, ainda é uma questão legal complexa. O contrato que você tem com Júlia tem peso moral, mas não substitui os vínculos biológicos e jurídicos. A criança, legalmente, não é sua, nem será automaticamente sua, mesmo que Júlia abra mão. Mas a situação muda de figura quando a mãe biológica desiste da criança antes do nascimento, e há provas disso, e você tem essas provas." Senti um calafrio percorrer meu corpo. A palavra provas me pareceu cruel. Eu não queria brigar, Julia. Não queria entrar em guerra com a mulher que por tantos anos foi como uma irmã para mim. Mas já não se tratava mais de nós duas. Tratava-se de um bebê que viria ao mundo em poucas semanas e que corria o risco de ser rejeitado, institucionalizado ou entregue a um sistema de adoção que, por mais bem intencionado que fosse, ainda carregava suas falhas e traumas. "O que posso fazer?" perguntei, quase sussurrando. "Registrar tudo, desde já. As mensagens, as conversas, as provas de abandono de intenção e, mais importante, preparar um pedido formal de guarda provisória assim que a criança nascer. Você pode solicitar isso com base na desistência expressa da mãe biológica e no melhor interesse da criança. Vai ser uma batalha, Ana. E talvez Júlia recue, talvez volte atrás. Talvez o marido dela tente impugnar tudo, mas você não estará sozinha. Ao sair do escritório, minha cabeça girava. As ruas de São Paulo passavam borradas pelos vidros do Uber. Lembrei-me dos tempos em que eu e Júlia íamos juntas tomar café na Starbucks da Paulista, fazendo planos para nossas vidas, sonhando com filhos, correndo entre nós, férias juntas, no litoral, festas de aniversário compartilhadas. Como tudo tinha desmoronado tão rápido. Cheguei em casa e sentei no quarto do bebê. Sim, eu já havia montado um quarto para ele. No início, era apenas uma forma de acompanhar de perto os preparativos para quando Júlia levasse a criança para casa. Mas, agora, aquele quarto era meu refúgio, meu campo de batalha emocional. Eu não ousava pendurar quadrinhos com um nome. Ainda havia medo, mas as roupas estavam dobradas, a poltrona de amamentação comprada e o berço montado com o mesmo cuidado que uma mãe dedica ao que há de mais precioso, enquanto passava a mão sobre o tecido azul claro da coberta. Corey, chorei por tudo. Pela minha amiga que se perdeu de si, pelo bebê que já sofria as consequências de um amor partido, por mim que jamais imaginaria estar sozinha naquele momento. Mas minhas lágrimas não eram mais de desespero, eram de preparo. Eu estava me armando silenciosamente para a maior luta da minha vida, Dolly em diante. Cada dia foi uma maratona emocional. Júlia não me procurou mais, nem uma mensagem, nem uma ligação. E, de forma quase simbólica, Marcos apagou todas as nossas fotos juntos nas redes sociais. Era como se ambos quisessem me apagar da vida deles. E, por extensão, apagar aquele bebê que crescia forte, saudável, dentro do meu ventre. Contei tudo ao meu marido, Paulo, ele, que até então se mantinha discreto e respeitoso com minha decisão de ajudar Júlia, se comoveu profundamente com tudo que contei. Sentamos juntos na cozinha naquela noite, com uma xícara de chá nas mãos, e ele me olhou com uma firmeza que me reconfortou. Ana, se você quiser, nós vamos cuidar desse bebê. Vamos criar como nosso. Não é só você que está envolvida nisso. Eu também estou, e já amo essa criança, mesmo sem conhecê-la. Aquelas palavras selaram em mim uma paz que há semanas eu não sentia. Não estava sozinha. O bebê teria um lar. Terria teria um pai de coração. Decidimos então que prepararíamos a chegada do bebê como se ele fosse realmente nosso. Formalmente ainda não era, mas emocionalmente, espiritualmente, ele já era. E com isso, começamos a gravar vídeos diários, documentar tudo, preparar a documentação para o pedido de guarda provisória. Era o máximo que podíamos fazer até o parto. E o parto agora se aproximava. Eu já sentia o peso, a pressão, o corpo inchado,
os pés doloridos, mas sentia também uma força que vinha de um lugar profundo, e sentia menos pela primeira vez em semanas, que tudo valeria a pena. Você acha que ela fez a escolha certa ao ficar com o bebê? Comenta aqui o que você faria no lugar dela. As semanas seguintes passaram como um borrão. Cada consulta no hospital Albert Einstein, cada outra Zoom, cada noite de insônia, parecia me empurrar para um precipício emocional. O parto se aproximava, e com ele, o medo de que Júlia aparecesse. De última hora, cheia de dúvidas, talvez manipulada pelo marido ou pela família, querendo reverter tudo o que havia dito. Mesmo com a documentação, mesmo com os prints das conversas, eu sabia que no Brasil, os direitos da mãe biológica tinham um peso quase inquestionável. Passei a ter pesadelos recorrentes. Em um deles, eu estava na sala de parto, com o bebê nos braços, e uma assistente social surgia do nada, arrancando-o de mim, levando-o embora enquanto eu gritava, implorando, mas sem forças para impedir. Em outro, eu via Júlia entrando no hospital, com o rosto frio, determinado, dizendo que nunca tinha desistido da criança e que tudo que eu tinha feito era um sequestro emocional. Acordava suando, com o coração disparado, e passava horas alisando a barriga como uma forma de acalmar a mim mesma e ao bebê. Paulo começou a dormir com o celular do lado da cama, temendo que algo acontecesse no meio da noite. LJ, organizado um pequeno estoque de fraldas, roupas RN, e deixado o carro sempre com um tanque cheio, pronto para me levar ao hospital, a qualquer momento. Meus pais também estavam em alerta. Minha mãe, que no começo tinha ficado receosa com a ideia de uma barriga solidária, agora era a primeira a me dizer: esse bebê já é nosso, minha filha, vamos proteger ele. Então, numa tarde abafada de novembro, enquanto eu organizava mais uma vez a bolsa de maternidade, a primeira contração séria veio. Foi uma dor funda, que me cortou o fôlego e me fez dobrar sobre a cama. Paula Q estava no home office, ouviu meu grito e correu até o quarto. O olhar dele mudou assim que me viu. É agora? Perguntou, já pegando as chaves do carro. É agora, consegui dizer entre os dentes, respirando fundo no coming way. O hospital? Senti uma mistura de terror e felicidade. Terror, pelo que nos aguardava após o parto. Felicidade porque, finalmente, eu ia conhecer aquele pequeno ser que por 9 meses cresceu dentro de mim, que ouviu minhas lágrimas, sentiu minhas mãos acariciando a barriga em noites de solidão. E que mesmo sem entender o mundo lá fora, já sabia que era muito amado. Chegamos ao Einstein por volta das 16 horas. A equipe já estava me esperando, pois eu tinha alertado a obstetra sobre qualquer sinal de trabalho de parto. Fui encaminhada para a sala de pré-parto, e dali em diante, tudo aconteceu rápido demais. As contrações se intensificaram, a dor aumentou a ponto de me arrancar lágrimas, mas minha obstetra foi firme, ao meu lado o tempo todo. Paulo, vestido, com aquela roupa azul de acompanhante, segurava minha mão como se pudesse transferir para ele toda a minha dor, no meio de uma contração mais forte. A porta da sala se abriu com certa violência. Meu coração parou. Era Júlia. Ela entrou com o olhar fixo em mim, os cabelos presos de qualquer jeito, o rosto inchado, os olhos vermelhos como quem chorou a noite toda. Vestia uma camiseta larga, uma calça de moletom, e segurava uma bolsa pequena, como se tivesse saído de casa às pressas. O silêncio que tomou conta da sala foi quase palpável. Paulo levantou-se num pulo, instintivamente ficando entre ela e eu. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, com a voz mais baixa e controlada que conseguiu. Júlia ergueu as mãos em sinal de paz. Eu só quero ver, ela gaguejou, os olhos cheios de lágrimas. Eu precisei vir. Não sei porquê, mas precisei. A equipe médica, visivelmente constrangida, perguntou se eu queria que ela ficasse. Eu fechei os olhos, respirei fundo, e num gesto que nem eu mesma entendi direito, assenti. Tudo bem, ela pode ficar, disse, com a voz quebrada. O restante do trabalho de parto foi um misto de dor física e emocional. Entre uma contração e outra, eu vi a Júlia, sentada, num canto, com as mãos no rosto, chorando baixinho. Em alguns momentos ela olhava para mim, como se quisesse dizer algo, mas recuava sempre,
Quando finalmente ouvi o choro do bebê pela primeira vez, não consegui conter minhas lágrimas. Era um menino forte, com pulmões que pareciam prontos para gritar para o mundo que ele havia chegado. Os médicos o colocaram em meus braços antes mesmo de qualquer outra coisa. Senti o calor, o cheiro, o peso dele, e naquele instante, tudo ao redor pareceu desaparecer. Só havia eu e ele, como se todo o sofrimento dos últimos meses tivesse sido apenas um prólogo para aquele momento. Júlia, do canto da sala, olhava a cena com o rosto lavado de lágrimas. Você quer segurá-lo? Perguntei, com a voz baixa, quase temendo pela resposta. Ela hesitou, deu um passo à frente. Outro, mas, a meio metro de distância parou. Não, disse num sussurro. Ele é seu, Ana, sempre foi. E então, sem olhar para trás, ela saiu da sala. Paulo correu atrás dela, tentando fazê-la parar, mas ela apenas desceu as escadas e sumiu. Ali, naquele quarto de hospital, sozinha com meu filho nos braços, entendi-o, que era um amor que nascia da adversidade. Não era um amor planejado. Não era um amor legalmente reconhecido, mas era real. Tão real quanto aquele pequeno coração batendo junto ao meu. Enquanto os enfermeiros faziam os primeiros procedimentos no bebê, minha médica se aproximou e disse baixinho: Ana, agora começa a segunda batalha. Eu sabia, a luta pela guarda, pela legalidade, pela chance de registrar Lou, de ser oficialmente sua mãe. Mas olhando para aquele rostinho corado, com os olhos semicerrados e o queixo enrugado de recém-nascido, só conseguia pensar em uma coisa. Eu nunca mais deixaria que ele se sentisse indesejado neste mundo. Os primeiros dias no hospital foram uma mistura de felicidade e angústia, enquanto eu me encantava com cada suspiro, cada bocejo e cada movimento involuntário do meu pequeno. A equipe administrativa do hospital já começava a me cobrar pelas definições legais sobre a guarda. O nome do bebê ainda não constava em nenhum documento oficial. A certidão de nascimento não podia ser emitida sem autorização da mãe biológica. Passei horas ao telefone com a Cíntia, minha advogada. Ela me orientou em cada passo, explicou que naquele momento, o mais urgente era garantir uma medida liminar de guarda provisória, que me permitisse, ao menos, registrar o bebê no hospital como responsável legal para as primeiras vacinas, exames e cuidados médicos. Ana, eu vou protocolar tudo hoje mesmo, disse ela, com a voz firme. As mensagens da Júlia, as gravações de voz que você tem, a entrada dela no hospital e a recusa dela em segurar o bebê. Tudo isso vai ser anexado ao pedido. No terceiro dia de internação, uma assistente social do hospital me chamou para uma conversa privada. Entrei na pequena sala branca com as mãos suadas e o coração na garganta. Ana, primeiro, quero te parabenizar pelo parto e pela força que você demonstrou até aqui. Ela começou com um sorriso gentil, mas precisamos conversar sobre a situação jurídica do bebê. Até o momento, ele não tem registro. O hospital só pode mantê-lo por mais 2 dias e precisamos de um responsável legal. Expliquei tudo. Falei da recusa de Júlia, da ausência de Marcos, das mensagens trocadas, da orientação da minha advogada. A assistente social ouvia tudo, anotava cada detalhe. Eu compreendo sua situação e, sinceramente, sinto muito que você esteja passando por isso num momento que deveria ser só de alegria. Ela respirou fundo antes de continuar. Mas você precisa saber que, caso a liminar de guarda não saia a tempo, o protocolo do hospital exige que o bebê seja encaminhado temporariamente ao abrigo conveniado da prefeitura. Meu mundo desabou naquele instante. A ideia de ver meu bebê, tão pequeno, indefeso, em um abrigo, era insuportável. Por favor, não deixem isso acontecer. Minha voz falhou, e as lágrimas vieram com força. Eu sou a única que ele tem. Por favor, Anela. Segurou minha mão, num gesto de empatia genuína. Vamos fazer tudo o que pudermos, Ana. Mas precisa ser rápido. Corri para o quarto, liguei para Cíntia, implorando agilidade. Ela garantiu que estava pressionando o juiz de plantão com todos os documentos possíveis. Naquela noite,
Não consegui dormir. Fiquei sentada na poltrona ao lado do berço hospitalar, com o bebê aninhado no colo, sentindo a respiração dele, os pequenos suspiros, o cheiro de recém-nascido, que se misturava com o perfume suave das roupinhas que minha mãe havia lavado com tanto cuidado na manhã seguinte. A enfermeira entrou no quarto com um sorriso diferente. Ana, digo, fax, da vara da infância. A liminar saiu. Eu chorei tanto que mal consegui enxergar as palavras, quando a assistente social me trouxe a cópia da decisão judicial. O documento era claro. Guarda provisória concedida a Ana Cristina Mendes. Até a definição legal, definitiva, com base nos documentos anexados, nas provas de abandono de intenção da mãe biológica e no melhor interesse da criança. Paulo chegou, minutos depois, trazendo uma pequena caixa com um macacão que tínhamos comprado semanas antes menos azul, com estrelinhas amarelas, e uma manta branca bordada com as iniciais que escolhemos para o nome provisório do bebê. Miguel, Miguel, era um nome que, sem perceber, eu vinha repetindo mentalmente nas noites de insônia. Um nome que agora parecia predestinado. Se essa história te deixou com um coração na mão, mostra para alguém que precisa entender o verdadeiro significado de amor e coragem. Antes da alta, a assistente social ainda me chamou mais uma vez, Ana. Prepare-se. A mãe biológica pode mudar de ideia a qualquer momento, até a sentença definitiva. Ela pode contestar a guarda, pedir a reversão da decisão. Vou estar emocionalmente preparada para isso. Assenti, respirando fundo. Eu sabia, mas agora eu tinha um documento, uma segurança mínima e, acima de tudo, um amor imenso que me dava força. A saída do hospital foi discreta, mas marcante. Eu, Paulo e Miguel juntos, deixando aquele lugar que por tantos dias foi palco de lágrimas e decisões. Meus pais nos esperavam do lado de fora, com um sorriso emocionado, e minha mãe já estendia os braços, pedindo para segurá-lo, meu neto. Ela disse, com a voz embargada. Os dias seguintes foram de adaptação. As madrugadas em claro, as mamadas de hora em hora, o choro, as trocas de fraldas, tudo aquilo que qualquer mãe de recém-nascido conhece. Mas havia também uma sombra constante, a incerteza. Eu tinha medo de cada ligação desconhecida no meu celular, de cada carro que parava na frente de casa. Tinha pesadelos com oficiais de justiça vindo tirar Miguel dos meus braços. A qualquer momento, tudo poderia mudar. E foi numa tarde de sábado, quando eu estava terminando de amamentar Miguel na varanda, que meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendi, com o coração na boca, voz que eu mais temia. Ana, é a Júlia. Ela estava chorando. Eu preciso te ver. Por favor, minha. Primeira reação ao ouvir a voz da Júlia foi um misto de susto e desconfiança. O peito apertou de um jeito que quase me faltou o ar. Por alguns segundos, fiquei em silêncio ao telefone, só ouvindo os soluços dela do outro lado da linha. Ana, por favor, eu só quero conversar. Repetia, com a voz entrecortada. Paulo, que estava ao meu lado, viu meu rosto mudar de cor e imediatamente entendeu quem era. É ela? Perguntou, com os olhos arregalados. Assenti, cobrindo o microfone do celular com a mão. Diz que você precisa pensar antes de marcar qualquer encontro, ele sugeriu, visivelmente preocupado. Respirei fundo, reunindo uma força que eu nem sabia que tinha. Júlia, onde você está? Perguntei, com cautela. Ela disse que estava no Starbucks da Rua Augusta, um lugar que frequentávamos muito juntas nos tempos de faculdade. O simbolismo daquele local não passou despercebido por mim. Era como se ela quisesse, de alguma forma, me levar de volta ao passado, ao tempo em que éramos apenas duas amigas sonhadoras, sem marido, sem problemas tão adultos e devastadores. Me dá uma hora. Eu preciso de tempo. Finalizei, antes de desligar. Paulo não concordava com o encontro. Achava que era um risco desnecessário, mas no fundo, eu sabia que precisava ouvir o que ela tinha a dizer, por mim, por Miguel, por nossa história. Deixei Miguel com minha mãe e fui ao encontro de Júlia, com o coração disparado e as mãos trêmulas. Entrei no Starbucks e a vi num canto, encolhida, com uma aparência que eu mal reconheci.
Os cabelos, sempre tão bem cuidados, estavam opacos e presos num coque desleixado. O rosto, pálido, com olheiras profundas. As mãos seguravam uma xícara de café, que parecia intocada. Quando me veio, ela levantou os olhos devagar e começou a chorar de novo. O choro não era contido, nem discreto. Era um choro de dor, de arrependimento, de alguém que carregava um peso maior do que podia suportar. Sentei na cadeira à sua frente, mantendo uma distância segura. Meu olhar era firme, mas meu coração parecia prestes a desmoronar. Fala, Júlia, por favor, me diz, por que você me chamou aqui? Minha voz saiu mais ríspida do que eu gostaria. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Eu não sei por onde começar, disse, tremendo. Eu fui uma covarde, Ana, uma egoísta. Eu te usei de todas as formas possíveis, e depois eu te abandonei no pior momento. Permaneci em silêncio. Queria ouvir tudo, cada palavra. Quando eu terminei com o Marcos, foi como se tudo o que a gente tinha planejado perdesse o sentido para mim. Ela esfregou os olhos, tentando estancar as lágrimas. Eu comecei a sentir raiva de tudo. Raiva de mim mesma. Divocar, como se fosse tudo culpa dele. Sua voz falhava. Algumas pessoas ao redor começaram a nos olhar. Eu sei que parece imperdoável. E talvez seja, continuou. Mas esses dias, Ana, eu tô enlouquecendo. Eu sonho com ele todas as noites. Eu vejo o rostinho dele no reflexo da TV desligada, nas fotos de bebês na internet, em toda parte. Meu estômago revirou, Júlia. Você está querendo dizer que? Ela me interrompeu, com um soluço. Eu quero vê-lo, nem que seja só uma vez. Meu coração disparou. Aquel era o momento que eu mais temia, desde o parto. A possibilidade de ela querer reverter tudo, de iniciar uma batalha judicial, Júlia. Você abandonou o bebê? Você esteve no hospital, viu ele nos meus braços e escolheu ir embora. Eu tenho mensagens suas dizendo que você desistiu. Tenho uma liminar que me garante a guarda provisória. Minha voz tremia, mas eu precisava me proteger. Ela baixou os olhos. Eu sei de tudo isso, falou baixinho. Não estou aqui para brigar nem para tomar ele de você. Eu só quero olhar para ele, só ver que ele está bem. Houve um silêncio longo entre nós. Eu não sei se consigo confiar em você de novo, Júlia, disse, sem conseguir disfarçar a dor. Você sabe o que eu passei. A cada madrugada, a cada troca de fralda, a cada vez que ele chorava, e eu sentia medo de que você aparecesse do nada, para arrancá-lo de mim. Ela colocou as mãos no rosto, soluçando de novo. Eu mereço o seu ódio. Eu sei, mas, Ana, por favor, só me deixe olhar para ele uma vez. Depois eu desapareço da sua vida. Sei, Voca, Quaiser. As palavras ficaram ecoando na minha cabeça, por um tempo que pareceu uma eternidade. Me dá até amanhã, para pensar, respondi, levantando da mesa, antes que minhas próprias lágrimas caíssem ali, na frente de todos. Voltei para casa com o peito apertado. Sentei na beirada da cama e fiquei observando Miguel dormindo no berço ao lado. A respiração tranquila, os punhinhos fechados, o rostinho tão sereno. Como eu podia proteger ele de tudo isso? Paulo entrou no quarto e sentou ao meu lado. E então, o que ela queria? Perguntou, preocupado. Contei tudo. Ele escutou em silêncio. Você vai dixalar Bel Miguel? Perguntou. Após alguns minutos, eu não sei. Respondi, com a voz embargada. Eu só sei que, por mais que eu queira proteger nosso filho, eu também sei o quanto eu, no lugar dela, talvez precisasse ver o bebê uma última vez para conseguir seguir em frente. Naquela noite, fiquei horas encarando o teto, pensando nas decisões que eu tinha tomado até ali. Relembrei cada conversa, cada mensagem de voz que trocamos ao longo daqueles meses de gestação. Lembrei de como Júlia sonhou com esse bebê, de como ela escolheu as roupinhas ou os brinquedos, o nome. Mas também lembrei da dor, da solidão, da rejeição, do medo. No dia seguinte, com um coração ainda dividido, peguei o celular e mandei uma mensagem curta para ela. Pode vir. Mas só por alguns minutos. E
Paulo vai estar junto? A resposta dela veio quase instantânea. Obrigada. De verdade. Obrigada. Naquele dia, enquanto eu arrumava o pequeno Miguel no colo, me preparando para aquela visita, eu sabia que aquela seria uma das conversas mais difíceis da minha vida. Mas, uma coisa eu tinha certeza absoluta. Eu faria de tudo, absolutamente tudo, para proteger meu filho daquela dor de rejeição que ele nunca deveria sentir de novo. Já passou por uma decisão difícil assim? Compartilhe a sua experiência nos comentários. A sua história pode ajudar outras pessoas. O relógio da sala marcava 16h27, quando a campainha tocou. Meu coração disparou de um jeito que eu mal conseguia respirar. Paulo estava ao meu lado, de braços cruzados, com uma expressão dura no rosto, quase como um guarda de segurança. Miguel dormia no meu colo, completamente alheio ao turbilhão emocional que nos cercava. Respirei fundo antes de me levantar. Fui até a porta, hesitei por alguns segundos e finalmente girei a maçaneta. Júlia estava ali, pálida, visivelmente mais magra, com os olhos fundos e as mãos tremendo. Vestia uma blusa simples de moletom e uma calça jeans que parecia larga demais. Não trazia bolsas, presentes, nada, só ela e o peso do arrependimento estampado em cada linha do seu rosto. Oi, disse num fio de voz. Dei um passo para o lado, permitindo que ela entrasse. Paulo permaneceu atrás de mim, imóvel, como um sentinela. Ela caminhou devagar até a sala e parou a poucos metros do sofá. Seus olhos foram direto para Miguel, que ainda dormia tranquilamente no carrinho, com as mãozinhas fechadas em punhos e as bochechas coradas. Júlia levou as mãos à boca e por um instante achei que ela fosse desabar ali mesmo. Ele é tão lindo, sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não disse nada, apenas permaneci de pé, observando cada movimento dela, pronta para intervir a qualquer sinal de instabilidade. Ela se ajoelhou, lentamente ao lado do carrinho, como se estivesse diante de algo sagrado. Ficou ali só olhando. Não tentou tocá-lo. Não pediu para pegá-lo no colo. Apenas corou. Em silêncio, depois de alguns minutos, Júlia quebrou o silêncio. Eu pensei muito antes. Devia aqui, Ana, e eu preciso te dizer uma coisa. Ela respirou fundo, tentando controlar os soluços. Eu não tenho direito nenhum de pedir perdão. Sei disso. Mas eu só queria que você soubesse que eu desisti oficialmente da minha maternidade. Ontem eu assinei a petição com meu advogado, abrindo mão definitiva de qualquer vínculo parental. Ele vai protocolar hoje. Volta. Você vai poder entrar com um processo de adoção formal. Meu corpo congelou. Eu sabia que esse momento chegaria, mas ouvir aquilo de forma tão direta foi como levar um soco no estômago. As lágrimas que eu vinha segurando há semanas finalmente vieram. Me sentei no sofá, com as mãos tremendo. Paulo também ficou visivelmente emocionado. A tensão nos ombros dele diminuiu um pouco. Júlia continuou. Eu não sou capaz de ser mãe. Eu reconheço isso agora. Eu não tive forças, nem para ficar com ele no hospital, muito menos para criá-lo. Mas eu sei que você tem. Volca, sempre teve. Ela sorriu, um sorriso triste, resignado. Desde o início, desde o dia que me disse sim para essa barriga solidária. Eu devia ter percebido que, não, ele sempre foi mais seu do que meu. Ela se levantou devagar, enxugando o rosto com as costas da mão. Eu vou embora agora. Eu prometi para mim mesma que essa seria a última vez. Eu só queria vê-lo e te agradecer por tudo, por ter sido mais mãe para ele do que eu jamais conseguiria ser. Júlia caminhou até a porta. Quando estava prestes a sair, se virou uma última vez. Cuida bem dele, Ana. Por favor, cuida bem. E então, sem esperar resposta, ela atravessou a porta e desapareceu. Fiquei sentada, imóvel, por longos minutos. Paulo se aproximou, colocou a mão no meu ombro e, sem dizer uma palavra, me abraçou forte. O choro veio com força, num misto de alívio, dor, medo e esperança. Naquela noite, enquanto embalava Miguel para dormir, sussurrei baixinho no ouvido dele. Agora é oficial, meu amor. Agora você é meu, para sempre. Os dias seguintes foram uma correria. Cíntia, minha advogada, iniciou o processo de adoção definitiva,
com toda a documentação necessária. As audiências foram marcadas, os assistentes sociais fizeram visitas em casa e todos os relatórios foram extremamente positivos. Meus pais, emocionados, participaram de tudo, oferecendo suporte e testemunhos. 2 meses depois, no Fórum da Família da Barra Funda, a juíza proferiu a sentença. Em nome do melhor interesse da criança, concedo a adoção definitiva do menor, Miguel Mendes, com todos os direitos e deveres inerentes à filiação. O que eu senti naquele momento não cabe em palavras. Paulo segurava minha mão com força, e minha mãe chorava feito criança na sala de audiências. Eu, com Miguel no colo, beijei o topo da cabeça dele e agradeci, em silêncio, por tudo o que a vida tinha me dado. Mesmo que por caminhos tão tortuosos, nos meses que se seguiram, nossa vida entrou finalmente numa rotina de paz. Miguel crescia saudável, risonho, com olhinhos curiosos que pareciam me perguntar o tempo todo sobre o mundo ao redor. Nunca mais ouvi falar de Júlia. Não sei se ela se mudou, se recomeçou a vida, se arrependeu de novo, mas, dessa forma, espero que ela tenha encontrado sua própria redenção. Hoje, quando olho para Miguel brincando no tapete da sala, com seus carrinhos espalhados, percebo que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada noite em claro, cada medo, tudo me trouxe até aqui. E agora, sempre que alguém me pergunta como ele veio ao mundo, eu sorrio e respondo: foi uma história complicada, mas o final foi exatamente como tinha que ser, com ele nos meus braços para sempre. Se você ficou emocionado com essa história, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa acreditar que, mesmo nas situações mais difíceis, o amor sempre encontra um caminho. Até a próxima história emocionante.